Olá, meu nome é Jaime Schultz Júnior, estou falando da minha casa, Jardim Santos Dumont, cidade de Paranavaí. Então, bora falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho da minha trajetória, que são mais de 20 anos de carreira. E tudo começou lá em Graciosa, que para quem não conhece, Graciosa é um distrito vizinho ao Paranavaí. Nasci no hospital em Paranavaí, mas vivi minha infância na Graciosa com a minha família. Somos em 4 irmãos, eu sou o caçula. Na época, meu irmão mais velho, juntamente com 3 irmãos e mais um amigo de Mandiocaba, resolveram montar um grupo, o grupo Herança Gaúcha. Era mais por uma brincadeira para tocar festas de aniversário, festas de casamento, essas coisas. O meu irmão tocava gaita e os outros amigos dele já cantavam assim, então resolveram montar esse grupo, uma brincadeira. E começaram a levar um pouco mais a sério, começaram a fazer ensaios. Eles ensaiavam na Graciosa e ensaiavam em Mandiocaba. E, consequentemente, uma hora ou outra eu estava no meio desse ensaio, tipo com 5 anos de idade, 6 anos de idade, vendo aquela barulheira, e eu ficava encantado com aquele barulho todo, aquela batucada. Não entendia nada do que estava acontecendo, mas eu gostava daquela bagunça ali, de estar no meio daquela batucada. Então, aquilo ali já me despertou um interesse pela música, mas nada demais, era uma criancinha e não tinha noção de nada, né? E eles começaram a levar mais a sério, eles começaram a ensaiar, começaram a fazer alguns pequenos shows na região. Quando eu completei 9 anos de idade, tinha um show, um baile na verdade, né? Um baile na cidade de Graciosa, no distrito de Graciosa, que era um baile com herança gaúcha. E nesse dia foi a primeira vez que eu pisei num palco na minha vida, a primeira vez que eu cantei uma música na frente de uma plateia na minha vida. Eu era molequinho de tudo, morrendo de vergonha, nervosismo, mas foi um mundo totalmente novo para mim. Aquela galera me assistindo ali, todo mundo gostou porque eu era uma criança e eu achei aquilo muito legal, muito diferente. Eu fiquei muito empolgado. Acontece que o meu pai não permitiu que eu viajasse com meu irmão, com meus irmãos, na verdade. Eu disse no início que um irmão fundou a banda com os amigos de Mandiocaba, mas nesse meio tempo, meus outros 2 irmãos também entraram no grupo e o único que não fazia parte era eu. Então, dois irmãos, um tocava acordeon, o outro tocava acordeon e cantava, e tinha um outro irmão que era baterista. O único que não fazia parte era eu, porque era o caçulinha, tinha 9 anos. Meu pai, ele foi professor e diretor a vida inteira, então ele não aceitava, ele queria que eu estudasse e não permitiu que eu viajasse com os meus irmãos. Mas os meus irmãos pegaram gosto pela coisa e começaram a levar mais a sério, ensaiar mais, começaram a receber algumas propostas de alguns bailes na região e começou a crescer o trabalho naturalmente, até que em 1997 eles decidiram gravar o primeiro CD. Que foi o início de uma história incrível. Até então o grupo era Herança Gaúcha, nesse momento eles resolveram deixar o nome do grupo só como Herança e gravaram um CD no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no estúdio A City. Nessa época eu acho que eu já estava tipo 13 anos de idade, mais ou menos isso. Foi quando o meu pai deixou eu começar a viajar e fazer alguns shows com o Grupo Herança na região. Eu não podia estar em todos os shows, nas cidades que eram mais distantes eu não podia viajar, por causa que eu não conseguia conciliar com a escola, mas nas cidades mais próximas que a gente poderia voltar, tipo, sair numa sexta, às vezes voltar no domingo, o meu pai deixava, meu pai e minha mãe me liberavam para eu poder acompanhar o trabalho dos meus irmãos e já começar a cantar, que eu cantava, né? E nisso, nessa mesma época aí, meus irmãos já me colocaram numa aula de canto na cidade de Maringá, então toda semana eu ia para Maringá fazer aula de canto. Estudava, ia para Maringá fazer aula de canto. E quando tinha os shows próximos da nossa cidade, eu poderia estar viajando junto com meus irmãos para cantar também. Mas era apenas um começo, tinha 13 anos de idade e cantava 5 músicas no show. Em 99 eles resolveram gravar o segundo CD, sem esquecer que em 97 gravaram músicas como Capixaba Gaiteiro, Embalo da Herança, músicas que na época já começaram a tocar e dar uma cara para o Herança, né? Que até então ninguém conhecia, e o pessoal começou a conhecer o trabalho do Herança. Em 1999 eles gravaram o segundo CD,
Nessa época eu já estava fazendo mais shows, cantando em praticamente todos os shows. Não era o cantor principal, mas estava tipo cantando em vários shows. E eles gravaram o segundo CD na cidade de Londrina, no Paraná, que foi o CD que gravaram a música Garrafão, que foi um CD super bem aceito também, e começou a alavancar mais o nome do Grupo Herança. Em 2001, na verdade no final do ano 2000, o vocalista, o principal vocalista da banda resolveu sair e ele resolveu montar uma outra banda, e nisso eu assumi como o cantor principal da banda, isso no final dos anos 2000, eu acredito, talvez. E daí em 2001 foi quando eu gravei o meu primeiro CD. Eu lembro como se fosse hoje, a gente ensaiou praticamente 2 meses, quase todos os dias ensaiava, a gente repetia muito o repertório, porque eu lembro que na época era muito difícil gravar um CD, era muito caro, e o estúdio eles cobravam por hora, então se você ficava errando e gravando durante muito tempo, ficaria muito mais caro e você não teria condições de pagar. Então por isso a gente saiu praticamente 2 meses, todos os dias praticamente, para poder chegar lá e apresentar um trabalho legal e não perder muito tempo e perder muito dinheiro, que a gente nem tinha na época, na verdade. E daí gravamos esse CD em Santa Maria, no Rio Grande do Sul também, um estúdio maravilhoso lá. E nesse CD foi quando eu iniciei profissionalmente a minha carreira como cantor, que ali eu regravei músicas como Capricho Gaiteiro, o Embalo da Herança, o Garrafão, e eu estourei pela primeira vez na vida algumas músicas que fazem parte do nosso repertório até hoje, que são as mais pedidas, as mais importantes da nossa carreira, que são músicas como A Dança da Cachaça, que ficou entre as 50 mais tocadas do Brasil, músicas como Tarde Demais, Menina Moça, que são músicas mais românticas, que tocaram muito na época, e foi ali o meu debut praticamente. Eu debutei como cantor, como profissional na verdade, né? Cantava, mas não levava 100% a sério, justamente porque tinha umas da escola, meu pai não queria que eu abandonasse a escola, e se eu viajasse o tempo inteiro com meus irmãos eu não conseguiria conciliar. Mas a partir do CD de 2001 eu era praticamente o único cantor da banda, e então já não tinha mais o que fazer. Continuei estudando, logicamente, mas viajando todos os shows e participando 100% da agenda do Herança. E nesse CD o Herança estourou, graças a Deus. Recebemos até um apelido na época de Furacão do Paraná, porque a gente tinha uma energia muito bacana. Temos uma energia muito bacana, mas na época a molecada era 220, ligado no 220, então a gente tinha o apelido de Furacão do Paraná. E em muitos programas de rádios, considerado por muitos como uma das maiores bandas da história do Paraná, pelo sucesso atingido, principalmente nessa época, no começo da trajetória até o meio da trajetória, que foi um negócio simplesmente incrível. Mas vamos continuar. Eu não fiz um roteiro aqui, então se eu me enrolar, eu vou indo e vou voltando, mas vou explicar tudo certinho, tá? Depois desse CD de 2001, a gente começou uma loucura na nossa vida, era a média de 20 shows por mês. Praticamente não ficava em casa, era um mês inteiro viajando, 23, 25 shows, fim do ano era mais correria ainda, rádio quase todos os dias, programas de TV locais, regionais, direto, e até programas nacionais. E só lembrando que a gente fez sempre muita questão de exaltar e vangloriar o nome da nossa cidade, Paranavaí, porque no começo a gente foi muito ajudado aqui, muitas pessoas abriram portas e abraçaram o nosso trabalho, então a gente jamais esqueceria do lugar que praticamente criou a nossa identidade. Então, em todos os lugares que a Herança ia, se apresentava, sempre lembrava da cidade de Paranavaí, sempre lembrava, fazia questão de dar uma boa noite e falar: galera, nós somos o Grupo Herança, somos do Paraná, da cidade de Paranavaí, é um prazer estar fazendo som para vocês aqui. Então isso sempre fez parte da nossa história, inclusive até no programa do Ratinho falamos da nossa cidade poesia com o maior carinho do mundo. E nisso, sequência no trabalho, aquela loucura, fazendo shows todos os dias praticamente, longe da família, mas levando com muito amor a nossa profissão, que era e que é a música. Eu lembro que naquela época era diferente de agora, porque a internet não era assim como é hoje, e também não os clipes e músicas, o mercado ele era diferente. Então
na época os artistas lançavam trabalhos inteiros, tipo CDs de 10 músicas, 12 músicas, e trabalhavam esse CD durante um ano, às vezes até 2 anos, porque era muito caro e tipo assim, todos os artistas faziam isso, era bem diferente de hoje. Então a gente gravou esse meu primeiro CD que eu gravei em 2001, eu fui gravar novamente um CD em 2003, e na verdade foi por falta de tempo, porque a correria era muito louca, a gente não conseguia parar para produzir, para compor, a gente não conseguia parar em estúdio para gravar o nosso próximo CD. Foi quando gravamos o CD ao vivo na cidade de Maringá, que foi um estouro, foi recorde de público, dentre todos os artistas do Brasil que tinham se apresentado na cidade de Maringá, naquele local onde se apresentamos nesse CD ao vivo, o show do Herança foi o recorde de público dentre todos os artistas do Brasil que tinham se apresentado ali. Então foi um negócio realmente gigantesco, o nosso CD ao vivo em Maringá. E daí teve Barquinho, que foi estouro no Brasil inteiro, teve Quero Você. Eu não vou ficar lembrando todas as músicas uma por uma aqui, porque senão vai demorar muito tempo, mas foram muitas e muitas faixas que tocaram muito assim, e aquela correria continuou, gravação de programas, rádios, tardes de autógrafos e muita correria por todo o Brasil, levando música para o povo e levando também o nome do nosso Paraná e o nome da nossa cidade de Paranavé para todo o Brasil, com certeza. Trabalhamos esse CD até no ano seguinte, quando fechamos pela primeira vez com uma gravadora. Até então, toda a trajetória do Herança tinha sido feita de maneira independente, todos os trabalhos eram independentes. Daí, pela primeira vez, gravamos o CD com uma gravadora do Rio de Janeiro, que conheceu o trabalho do Herança e apostou no trabalho do Herança. Era uma gravadora nova, que, se eu não me engano, na época, os primeiros artistas eram Herança, Martinho da Vila e Zé Cabaleiro. E eles optaram o Herança, a opção número 1, porque eles queriam realmente, como o Martinho já era conhecido, eles queriam mostrar a cara do Herança para todo o Brasil. Então nós fomos para o Rio de Janeiro gravar um CD sensacional, considerado por muitos como, na questão instrumental, um dos melhores trabalhos da trajetória da discografia do Herança. Mesclamos a nossa banda com os melhores músicos do Brasil, que gravavam para todos os artistas do Brasil, tipo Sopro, essas coisas que a gente acrescentou no estilo, foram os melhores músicos do Brasil que gravaram com a gente. Então foi um CD fenomenal, produzido pelo Marco Mazzola, um dos maiores produtores do Brasil, que produziu Raul Seixas, Elis Regina, Ivete Sangalo. Quem que você imaginar, o Marco Mazzola já produziu, e a gente teve a sorte de trabalhar com ele nesse CD do Rio de Janeiro. A gente trabalhou um ano esse CD, voltamos para Maringá porque eles tinham recém aberto um estúdio chamado Quality, que era considerado um dos maiores estúdios do sul do Brasil, e o Herança foi convidado para ser a primeira banda a gravar um CD nesse estúdio, e realmente o estúdio era sensacional, era coisa de outro mundo, uma aparelhagem sinistra que a gente desconhecia. A gente conhecia muitos estúdios em todas as partes do Brasil, mas a gente desconhecia algo daquele tamanho, era surreal. Foi um investimento incrível que os caras fizeram, e realmente um estúdio muito bom, com profissionais de alto gabarito trabalhando dentro daquele estúdio. E tivemos o prazer de gravar o nosso, acho que quinto CD no Estúdio Quality em Maringá. E nesse CD a gente gravou a música Coração junto com Patrícia Lima, gravamos Recado Meu junto com Garoto de Ouro, dentre outras músicas que tocaram muito, mas Coração naquele momento foi um estouro muito grande e novamente levou o nome do Herança para todo o Brasil, que a gente voltou naquela loucura de fazer shows por todos os lugares que eram realmente um fenômeno assim, e sempre com aquele intuito de levar muita música e alegria para o povo. A nossa identidade era essa, levar música e alegria para o povo. Sempre a nossa cara era essa, Herança, tá ligado no 220, o pessoal é muito feliz, e sempre ressaltando de onde a gente veio, que era do Pé Vermelho, que a gente amava demais a nossa história, a nossa trajetória, de onde a gente tinha saído, no caso, né? A gente continuou trabalhando esse CD, que voltamos àquela correria, a gente não conseguiu parar para produzir novamente. E nesse meio tempo que a gente gravou esse trabalho, mudou algo no cenário musical, que era o seguinte: os artistas pararam de gravar CDs inteiros, justamente por causa da despesa. Lógico que os artistas grandes conseguiam fazer isso com facilidade, muito dinheiro, mas os artistas de médio porte, artistas menores, gastavam muito, porque o estúdio não é igual hoje em dia, o estúdio era muito caro. Então, o que rolou no mercado? Eles começaram a lançar os singles. Os artistas faziam o quê?
gravava uma música só e lançava para o Brasil inteiro. Então era menos despesa, e daí se você acertasse uma, ok, você trabalhava ela. Se não acertasse ela, você gravava outra e tentava. Com o CD inteiro, você gravava 12, 14 faixas, às vezes você acertava uma e tem 13 músicas que você não trabalhava, que muitas pessoas nem conheciam, que passavam batidas, entendeu? Não tinha como bater de frente com as maiores duplas do Brasil, que todo mundo ouvia o trabalho inteiro deles, porque realmente já eram consagrados. E para muita gente o nosso trabalho era algo novo, então a galera ouvia que tocava na rádio e acabavam não conhecendo o resto do trabalho. Falo isso por vários artistas, não só pela Herança, mas na época. Por isso mudou e a galera começou a gravar o single, gravavam o single e enviavam para as rádios para justamente fazer esse trabalho de divulgação. E nesse tempo a gente começou a gravar alguns singles, a gente gravou Leilão, a gente gravou Risca-Faca, que foram músicas que, principalmente no Rio Grande do Sul, estouraram demais, tipo assim, uma loucura o tanto que tocou esses dois singles. Então a gente deu continuidade nesse trabalho, mas a gente não conseguiu gravar um trabalho completo igual a gente fazia, justamente pela correria e porque o mercado tinha mudado. E nesse meio tempo também mudou mais uma coisa, a internet começou a crescer muito, e a galera começou a despertar uma curiosidade sobre os artistas, porque geralmente a música toca na rádio, você ouve, mas você não sabe, quem você conhece a voz, você conhece esse cara, mas os artistas novos, então a galera ouvia a voz, conhecia a música, mas não sabia quem estava cantando. Então começou uma nova era, que era a era dos DVDs, que o pessoal, os maiores artistas começaram a gravar os DVDs, que já gravaram há algum tempo quem tinha bastante dinheiro, né? Mas no Brasil era meio que novo gravar esse projeto. Então a gente se empenhou para fazer o nosso primeiro DVD, que aconteceu no ano de 2008, o nosso primeiro DVD gravado em Cascavel, no Paraná. Tinha algumas opções pessoais que nos fizeram gravar lá, e foi um sucesso, um estouro. Vieram fã-clubes de todo o Brasil para acompanhar esse nosso trabalho, e realmente ficou muito lindo. A gente ficou muito feliz com o resultado, que a gente se empenhou, a gente trouxe o pessoal da Eliminação que trabalhava na Globo na época para fazer esse trabalho, então foi um negócio muito grandioso mesmo. Como eu disse, vários fã-clubes vieram de longe para estar presente nesse dia, para fazer parte dessa história. Gente do Paraná inteiro se locomoveu para estar lá, para estar junto com a Herança, porque o pessoal tinha um carinho muito grande por Herança e eles queriam estar com a gente nesse momento tão importante da nossa carreira. E realmente foi um sucesso. O DVD no dia foi recorde de público no local onde a gente gravou, foi recorde de público, foi incrível. E o DVD, graças a Deus, também tocou muito. A gente fez o que nesse DVD? A gente recolheu músicas do passado que fizeram um sucesso com a Herança da nossa história e juntamos com metade do trabalho, que eram músicas inéditas minhas, que eu já compunha há algum tempo, e o Herança tinha gravado alguns singles meus já, eu estava compondo, e a gente acabou gravando metade de composições inéditas minhas, e o resto de música eram regravações do Herança. Consequentemente, continuamos trabalhando nesse DVD, e começamos a gravar outros singles. Gravamos o single Te Amo, gravamos outras músicas que começaram a tocar bastante também, e sempre naquela correria de shows e programas que nunca parou, na verdade. No final do final de 2010, eu acho que se eu errar a data aí, agora não sei, mas eu acho que no final de 2010 eu comecei a receber no final de 2011 eu recebi algumas propostas para fazer a carreira solo, para sair do Herança e seguir uma carreira solo, porque tinha o Luan Santana na época, alguns artistas, e eles tinham interesse em ter mais artistas em carreira solo ali. E foi quando eu recebi essa proposta, a gente fez uma reunião e a gente decidiu fazer o meu projeto em carreira solo. Foi quando, em 2012, eu viajei para Goiânia para gravar o meu primeiro CD com o Maestro Pinóquio, que todos conhecem, é um dos maiores produtores do Brasil também, que produziu todas as maiores duplas sertanejas do Brasil desde antigamente até hoje, continua em alto nível produzindo os grandes artistas. Então o cara é um fenômeno, e eu tive a oportunidade de gravar esse meu primeiro CD solo com ele em Goiânia no ano de 2012, e lá foi sensacional, porque eu conheci todos os compositores de todos os artistas, Jorge Mateus, Gustavo Lima, todo mundo estava estourado, os artistas
vieram para apresentar as modas para eu poder gravar nesse trabalho. E nesse trabalho, que uma produção impecável, eu gravei com César Menotti Fabiano, eu gravei com Bruninho Davi, eu gravei com Zé Ricardo e Thiago, que estava estourado, eu gravei com Conrado Alexandro, eu gravei com Inimigos da HP, todos os artistas que estavam nesse meu primeiro CD solo, que a música, a primeira música de trabalho ficou entre as mais tocadas do Paraná inteiro, então foi um início de trabalho muito, muito maneiro, e a gente deu continuidade nesse trabalho. Na sequência eu gravei um EP com 5 faixas, e durante esse tempo da carreira solo, só para deixar registrado, o meu primeiro show que eu fiz em carreira solo foi no Rodeio de Barretos, que é o maior rodeio do Brasil. Não foi no palco principal, lógico, mas foi num dos maiores camarotes mais conhecidos lá, que não preciso dizer o nome aqui, mas foi nesse camarote, o meu primeiro show. Inclusive, volto a repetir que destaquei o amor pela cidade de Paranavaí, que é de onde a gente veio, que somos do Paraná, toda aquela conversa de sempre, que a gente sempre fez. E o meu segundo show foi em Jaguariúna, que é um dos maiores rodeios também do Brasil, e foi o meu segundo show. Depois disso eu fiz Curitiba Country Festival, que é uma das maiores festas do Paraná. Eu fiz o Universo Alegria, que é uma das maiores festas sertanejas do Rio Grande do Sul, que tem todos os artistas de pico, desde Bruno Marrone, todos se apresentam lá, e eu tive a oportunidade de me apresentar lá também, dentre outros vários shows que a gente fez. Fiz shows de exposição nas cidades vizinhas, sempre com um dos maiores públicos. Então o começo da carreira solo realmente foi muito meteórico, assim, foi um negócio fora do normal. O que aconteceu nesse meio tempo? A gente seguiu trabalhando, o Herança trabalhando, mas muitos fãs do Herança, que era uma história muito longa, eles começaram a perguntar pra gente: mas por que o Herança parou? Por que vocês deixaram de trabalhar com o Herança? Por que vocês brigaram? Ninguém tinha o entendimento que a gente não tinha briga, nunca existiu essa briga, fomos sócios em todos os momentos, até quando eu fui para carreira solo, mas a gente notou que o nome do Herança ele tinha dado uma sumida, justamente porque a gente tinha focado no trabalho solo, e o Herança continuou fazendo shows, porque tinha muitos fãs e amigos e público fiel, mas na questão da mídia o Herança parou de fazer um trabalho, então os fãs acharam isso meio estranho. Falaram: o que está acontecendo? Foi quando a gente resolveu retomar no final de 2014 essa história do Herança. No final de 2014 eu voltei para Paranavaí, que é a minha cidade natal, onde eu vivi minha vida inteira. Estava esses 2 anos em Maringá ali, não sei quantos anos em Maringá eu fiquei, mas voltei para Paranavaí junto com meus irmãos para retomar a história do Herança, que é onde tudo começou para mim. E daí a gente começou a fazer esse trabalho, gravamos alguns singles, começamos a fazer shows sem parar, começamos a divulgar que eu tinha voltado para a banda, justamente para fomentar de novo aquele negócio com os fãs, aquela troca legal que a gente sempre teve, e continuamos fazendo esses shows. Gravamos algumas músicas, como eu disse, gravamos programa, TV, nunca paramos de fazer essa correria, até que no começo desse ano, aconteceu esse lance da pandemia, entendeu? A gente estava gravando um CD, inclusive, o CD estava praticamente pronto, só não foi colocado a parte da voz e depois a mixagem, o resto está praticamente pronto, mas foi quando tudo parou, parou radicalmente. Ninguém esperava, achou que poderia ser diferente, mas foi um choque, realmente tudo parou e todos nós fomos proibidos de fazer show justamente por causa da pandemia. Então, nesse meio tempo, ficamos de mãos atadas, todos os artistas do Brasil, na verdade, do mundo, na verdade, sem ter o que fazer, até que começaram as lives. E daí a gente fez a primeira live em prol da Santa Casa de Paranavaí, junto com outros amigos, Chegarotos, Tradição e Banda Garrafão. A gente arrecadou mais de 150 mil reais para a Santa Casa de Paranavaí, e a gente não teve retorno porque foi um negócio realmente em prol da Santa Casa, para ajudar, porque estava no pico do Covid, um monte de gente ali, as pessoas não sabiam como tratar muito bem, como lidar muito bem com o vírus, então foi meio que uma loucura. Então essa ajuda chegou num momento muito especial para a Santa Casa, e a gente fez de coração, tanto nós quanto os outros artistas.
E depois disso fizemos outras lives, daí só com o nome do Herança, para tentar resgatar algum fundo e para também continuar fomentando o nome, né? Porque, queira ou não, são meses sem tocar na rádio, são meses, tocar na rádio, são meses sem fazer show, são meses sem gravar TV, são meses sem gravar rádio, sem fazer nada. Então, praticamente o trabalho que a gente tinha para fazer eram as lives. Então, a gente fez mais 2 lives durante esse tempo, totalizando 3 lives, mas praticamente 8 meses sem trabalhar. Vários amigos de profissão pararam de trabalhar, vários amigos de profissão desmancharam bandas, desmancharam duplas, justamente porque ficou muito difícil para todo mundo. A gente não tinha uma perspectiva, quer dizer, a gente não tem uma perspectiva de volta ainda, porque a gente depende de uma vacina, então a gente não tem uma perspectiva de volta. Então, cada um tentou se virar de alguma maneira. Então, acredito que esse projeto cultural de Paranavaí, que está apoiando os artistas em geral, eu estou falando da música porque é o meu caso, mas eu sei que esse apoio cultural aí é para todo tipo de arte que tem na cidade de Paranavaí. Então, acredito que está chegando um momento muito, muito especial para todo mundo. Queria agradecer também a todos os envolvidos que estão preocupados, estão botando a cara a tapa para fazer isso pelos artistas. Então, meu muito obrigado aqui. Então é isso, finalizando, sou Jaime Chus Júnior, meu nome artístico é Jaiminho ou Jaime Júnior, como vocês preferirem, sempre fui chamado por esses 2 nomes. Esse é um trechinho da minha história, que sempre fez parte da cidade de Paranavaí. Fiz show aqui minha vida inteira, o Herança tem recorde de público no Baile do Havaí, por exemplo, da cidade de Paranavaí, outros bailes com recorde de público, porque sempre teve esse carinho, sempre abraçaram a gente muito. Então é muito gratificante estar gravando esse vídeo aqui por uma coisa que vai ser boa pra gente, mas poder falar tão bem da cidade que sempre nos ajudou.